Setembro de 2005. O Brasil inteiro estava de olho no Campeonato Brasileiro. Cada rodada era uma emoção, cada gol, uma explosão nas arquibancadas. Mas enquanto os torcedores torciam, gritavam e sofriam, por trás das quatro linhas, um esquema criminoso estava destruindo tudo que o futebol representa. Essa é a história da máfia do apito, o maior escândalo de corrupção da história do futebol brasileiro. Tudo começou 6 meses antes da bomba explodir. Um grupo de empresários ligados a casas de bingo em São Paulo tinha um plano simples e extremamente lucrativo: combinar os resultados dos jogos com árbitros e apostar em sites ilegais de jogatina na internet. O mentor do esquema era o empresário Naguib Fayad, conhecido como Gibão, um homem que nunca pisou em um gramado, mas que controlava os resultados de dentro de um escritório. E ele tinha dois árbitros no bolso: Edilson Pereira de Carvalho, um dos 10 árbitros brasileiros filiados à FIFA, e Paulo José Danelon. Dois homens em quem o futebol confiava para zelar pela justiça dentro de campo. Dois homens que escolheram trair essa confiança. O valor pago, cerca de R$ 10.000 por jogo manipulado. Uma quantia que parecia pequena diante do estrago que causaria. E os resultados iam sendo combinados, jogo a jogo, campeonato a campeonato, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Paulista, Série A e Série B do Brasileirão. Ao todo, 40 jogos suspeitos, apitados pelos dois árbitros ao longo de 2005. 40 jogos. 40 mentiras servidas aos torcedores brasileiros como se fossem verdade. Mas o esquema tinha uma falha fatal. As conversas entre os envolvidos estavam sendo grampeadas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Cada combinação, cada acerto, cada pagamento, tudo registrado. A quadrilha achava que estava no controle, mas a investigação avançava em silêncio. No dia 23 de setembro de 2005, o jornalista André Rizek estampou tudo na capa da revista Veja. O Brasil parou. No dia seguinte, Edilson foi preso em sua casa e Fayad foi detido em uma boate em São Paulo. O escândalo havia explodido bem no meio do Brasileirão. Nenhum torcedor sabia mais em que resultado acreditar. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva tomou uma decisão histórica. Anulou os 11 jogos apitados por Edilson no Campeonato Brasileiro e mandou remarcar todas as partidas. E aí veio a maior polêmica de todas. Com os novos resultados, o Corinthians ganhou 4 pontos a mais e foi campeão brasileiro daquele ano com 1 ponto de vantagem sobre o Internacional. Sem os jogos remarcados, o título seria gaúcho. Até hoje, 20 anos depois, os torcedores do Inter cobram essa injustiça e a dúvida permanece: foi justo remarcar os jogos? Ou a punição acabou beneficiando um time que não tinha culpa nenhuma no escândalo? Os dois árbitros foram banidos do futebol para sempre, mas na justiça a história foi diferente. Como em 2005 fraudes esportivas ainda não eram crime no Brasil, o processo penal foi suspenso. Os acusados pagaram apenas multas, uma punição que muitos consideraram ridícula diante da dimensão do escândalo. E o árbitro Edilson perdeu a carreira, o casamento e o relacionamento com a própria filha. Anos depois, em uma entrevista, desabafou com os olhos cheios de lágrimas: "Eu não me perdoo, nem um dia, nem uma noite. Tentei suicídio 3, 4 vezes. Uma vida completamente destruída por uma escolha errada. Uma escolha que durou meses e que ele carrega para sempre." O legado da máfia do apito foi amargo, mas necessário. Em 2010, o Estatuto do Torcedor foi atualizado e as fraudes esportivas passaram a ser crime no Brasil. A CBF criou a Corregedoria de Arbitragem para monitorar a conduta dos árbitros. Os juízes passaram a apresentar documentos de idoneidade, certidões negativas e antecedentes criminais. O futebol brasileiro foi obrigado a se olhar no espelho. Mas será que o espelho mostrou tudo? Em 2023, um novo esquema de apostas envolvendo atletas das séries A e B veio à tona no Ministério Público de Goiás. O problema não acabou, apenas mudou de forma. E a pergunta que ficou no ar, e que até hoje ninguém respondeu com clareza, é a mais assustadora de todas: quantos outros jogos foram manipulados e nunca descobertos? Quantos títulos foram roubados? Quantos rebaixamentos foram forjados? O apito silenciou, mas as perguntas ainda ecoam. Se esse escândalo te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana os bastidores que o futebol não conta.